Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós hoje e sempre. Vamos conhecer neste vídeo uma nova lição do livro Segue-me, um livro ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição, então, que vamos conhecer se chama Confiaremos, abre aspas. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Fecha aspas, João. Primeira carta de João, 5:15. Em nos dirigindo ao Senhor, rogando alguma concessão, condicionemo-nos ao critério divino e digamos no íntimo do ser, abre aspas, se julgardes, Senhor, que isso nos ajudará a ser melhores para os nossos irmãos, em louvor dos vossos desígnios. Se considerardes que assim poderemos ser mais úteis em vossa obra, fecha aspas, e façamos dentro de nós o silêncio preciso, emudecendo qualquer indisciplina mental. Sintonizemos o coração em ponto certo, ou melhor, liguemos o pensamento para a infinita sabedoria, tendo o cuidado imprescindível para que a estática de nossas paixões e sensações não interfira com a recepção da bênção que nos advirá da divina bondade. Oremos, unindo-nos aos planos do Senhor, sem exigir que os planos do Senhor se submetam aos nossos, e aprenderemos a ver e a aceitar o que seja melhor para nós, asserenando o coração. Não gritarmos eu quero, mas afirmar em nossa condição de espíritos imperfeitos, se posso querer. Em qualquer setor de organização humana, o benefício solicitado se divide em duas fases essenciais, o pedido e a solução. Forçoso, porém, reconhecer que, se todo pedido é livre, qualquer solução exige exame. Empregadores não atendem às requisições dos subordinados sem analisar-lhes a ficha de mérito, sob pena de prejudicarem a máquina administrativa. Professores não satisfarão exigências de alunos sem antes lhes observar o aproveitamento, se não querem perturbar as funções educativas da escola. É lícito rogar ao Senhor tudo aquilo de que carecemos e até mesmo tudo quanto quisermos, porquanto, na maioria das ocasiões, não passamos de crianças caprichosas, mas saibamos implorar dele a compreensão necessária para recebermos as respostas do alto, sem prejuízo para a harmonia da vida, porque, se sabemos o meio exato e amplo de pedir, somente Deus, pelos mensageiros divinos que o representam junto a nós, sabe, em nosso favor, como, onde e quando nos atender. Confiaremos é, portanto, o título desta lição que acabamos de conhecer. Sendo assim, cabe neste momento a cada um de nós o seguinte questionamento: como que está o meu índice de confiança para com Deus? Como que está o meu índice de confiança para com o
plano maior para com aqueles que organizam nossas evoluções. Nós confiamos neles? Sim ou não? Não existe meia confiança. Eu confio desconfiando. Ou eu desconfio confiando. Isso não existe. Isso é mentira. Isso é máscara. Isso não se sustenta. Ou eu confio, ou eu não confio. Aonde que eu estou? De que lado eu estou? Já que nessa lição, Emmanuel faz uma relação entre o pedido e a solução. Nós, como diz Emmanuel, somos livres para pedir o que bem desejamos. O pedido é livre. É lícito rogar aquilo que carece a nós e até mesmo o que bem quisermos. É lícito, é permitido. O livre-arbítrio nos provê a possibilidade de pedir tudo. Mas tem uma advertência aí. Quando o Espírito Emmanuel nos diz que quase sempre, na maioria dos casos, não passamos de crianças caprichosas nos nossos pedidos. Eu, portanto, preciso me questionar. Eu sou uma criança melindrosa, caprichosa nos meus pedidos? Eu quero ser feliz. Eu quero uma mulher linda. Eu quero uma mulher assim, assada. Não, eu quero um homem que vá me satisfazer plenamente. Eu quero ter bens materiais, eu quero ter sucesso na vida, eu quero ter dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. E nós vamos pedindo inúmeras coisas. Quero ter saúde. Quero me livrar disso, daquilo. E muitos pedidos também acabam ocorrendo no sentido negativo. Quero que aquele cara morra. Quero que aquela empresa exploda. Quero que aquele time acabe. Pedidos que vão denotando a nossa infantilidade. Eu levo a sério a vida? Qual é a minha relação com Deus? Qual é a minha relação com a espiritualidade elevada? Quando eu vou solicitar algo, pedir algo, o meu pedido vai estar condicionado à minha história, à minha construção, à minha edificação. Meu pedido também vai estar relacionado à relação que eu tenho com Deus, com um plano maior. Como é que está essa relação? Eu tenho uma relação de fato com Deus? Deus faz parte da minha vida? O nosso Mestre Jesus. Vamos descer um pouco. Vamos descer de Deus para Jesus, que está mais próximo em relação a certos entendimentos. Qual é a minha relação com Jesus? Dominical? Então eu vou todo domingo a uma certa manifestação religiosa e lá eu tenho alguma coisinha com Jesus. Jesus, blá, blá, blá. É assim? Aí no fim do ano tem, né? O Natal, que é o nascimento do menino Jesus. Como é que é? Como é que é a minha relação com Jesus? Que Jesus é esse que eu me relaciono? Quando eu estou em perigo, quem que eu busco? A polícia, no plano físico. A segurança no plano físico.
Mas quando essa parte não dá conta, quem que eu busco? Quando eu sou diagnosticado de uma doença que eu não esperava, e que me assusta, e que eu tenho medo, a quem eu recorro? Ao médico? A quem eu recorro? À polícia? À segurança? A quem eu recorro? Então, quando eu estou doente, eu estabeleço uma relação com Jesus? E apenas aí? Quando eu não estou doente, não há relação? São inúmeros casos estudados aqui no nosso canal, que eu trouxe aqui a partir de livros, não são coisas criadas por minha cabeça. Eu trago no livro a história para que nós investiguemos a história, refletimos sobre ela e aprendamos. São inúmeras as histórias e relatos de desencarnados que nunca tiveram relação sólida com Jesus. Eis um exemplo aqui. O livro Nosso Lar é a história de André Luiz, que desencarna sem ter relação com Jesus. Que era católico, frequentava a igreja aos domingos. Só aparência. Por uma questão de etiqueta, de sociedade, de presença ali familiar naquele evento litúrgico. Só isso. Nunca teve uma relação com Jesus. Mas esse livro nos conta que depois de muito sofrimento, ele começa a estabelecer uma relação com o plano maior, com os espíritos obreiros, com Jesus e com ele mesmo. Atenção! Se eu não tenho uma relação com Jesus, eu não tenho uma relação comigo. Eu não tenho uma relação comigo. Eu estou apartado de mim mesmo. Eu vivo uma vida sem entender o que é essa vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Isso é sério, não se brinca com isso. É como se você tivesse apenas uma oportunidade de passar por um caminho, e se você não passar pelo caminho certo, você se perde e não vai se achar tão cedo. E o caminho são as palavras e o Evangelho de Jesus. Se eu estou desconectado dele, eu estou desconectado de mim. Acredite. Se eu me conecto com ele, eu começo a me conectar comigo. Então, qual é a minha relação de confiança com essa turma do bem, da luz? Ou eu tenho uma relação com a turma da sombra? Se eu não tenho uma conexão com o alto, eu tenho uma conexão com as trevas. Eu tenho. Eu posso ser instrumento sem saber que eu estou sendo instrumento. Eu preciso me questionar. Eu sou uma criança caprichosa? Eu sou uma criança que pede, igual aquela criança inconsequente? Criança inconsequente mesmo. E aí nenhuma reprimenda. Criança quer comer chocolate, bala, refrigerante, sorvete, pizza. Mas acima da criança estão os pais que irão controlar e dosar as questões. Nós somos adultos, não somos crianças. Como é que eu doso a minha quantidade de pedido? O que eu peço? Eu sou um pedinte chato, pentelho e irritante? Toda hora estou pedindo qualquer coisa e ao não ser atendido eu me revolto? Porque quando eu tenho fé, eu confio. E aquilo que eu recebo, eu aceito. Se eu desconfio, eu não tenho fé. E o que eu recebo não me atende, eu reclamo. Existe uma relação direta nessas questões.
fé e confiança, desconfiança e o distanciamento da fé. Aonde que eu estou? Qual posição eu estou? Eu confio desconfiando, eu desconfio confiando, indecisão, meio termo, em cima do muro. Isso não se sustenta. É máscara que cai. Ou eu confio, ou não. Confiar demanda aceitar. Resignar-se. E aí é um grande desafio. Pedir paciência. Pai, me dá paciência. Que eu sou estouradão. De repente, sou colocado num emprego onde todos os dias eu sou provocado, tentado e me irritam. Será que eu consigo entender que, ao ser colocado nesse emprego, é para que eu desenvolva a paciência? Que é uma virtude que eu não tenho? Mas não. Ao ser colocado lá, eu vou contra o recebimento. E eu blasfemo. Pedir paciência, vocês me deram mais problemas? Mais pessoas que me trazem intranquilidade? Então eu não compreendo. Porque eu sou uma criancinha boba, caprichosa e melindrosa. Porém, se eu me torno um adulto espiritual, eu cresço em entendimento, eu paro e penso, opa, eu pedi paciência. Entraram na minha vida pessoas que estão me possibilitando trabalhar a paciência dentro de mim. Paciência a gente trabalha. A gente conquista, a gente constrói. Pai, preciso de recursos financeiros. Muitas pessoas então querem o bilhete sorteado, 6 números dourados da Mega Sena. Mas ao contrário, são colocados para trabalhar numa linha de produção, em trabalhos mais simples, às vezes duros. E reclamam. Então, um pedido demanda solução, como diz o texto. O empregador, o patrão, o gerente, o responsável pela empresa, recebe um pedido do empregado, ele não vai atender, ele vai analisar. Talvez eu atenda, mas se atender, vai responder a certas condições. Como o professor, é um outro exemplo. O aluno pede, professor, isso, aquilo. Esse aluno frequentou aula ou faltou? Participou das aulas ou ficou fazendo bagunça? Esse aluno aí, ele é bagunceiro ou ele é disciplinado, ele obedece? Ele respeita a turma e os professores ou ele é irresponsável e desrespeitoso? Se eu tenho um histórico bom, o pedido que eu faço pode ser atendido. Se eu tenho um histórico ruim, o meu pedido não vai ser aceito. E se for aceito, vai ser parcial. No livro Nosso Lar, tem uma passagem em que André Luiz sente muita saudade da mãe dele. No capítulo 7, de título Explicações de Lísias. E eles vão ali travar um diálogo, tal. Em determinado momento, Lísias, a respeito da vontade de André Luiz de pedir a presença de sua mãe, pedir para visitá-la ou ela visitá-lo, Lísias diz o seguinte: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. A saber, primeiro, desejar.
o desejo, o pedido. Segundo, saber desejar, saber pedir. A gente sabe pedir? A gente sabe pedir? E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente, merecimento justo. Veja que interessante essa conexão com essa lição confiaremos. Para que eu possa ter, um pedido atendido pelo mais alto, esse pedido tem que ser condicionado à vontade ativa, o pedido tem que ser realmente válido, ativo, necessário, útil. O pedido tem que ser embasado pelo pedinte num trabalho consistente, persistente. Ele está trabalhando? Ele é esforçado? Esse que pediu, quem é ele? O que ele tem feito? E por fim, merecimento justo. O merecimento vem da consequência do trabalho persistente e da vontade ativa. Portanto, aquele que fica no ócio, na preguiça, na malandragem, se encostando aqui e ali, 171, corrupto, esses daí pedem também. Receberão? Não. Não receberão. Porque não tem trabalho ativo, porque não tem trabalho persistente, porque não tem merecimento justo. Não receberão. O texto é simples, é fácil de entender. Mas precisamos meditar sobre ele. Façamos dentro de nós o silêncio preciso, emudecendo qualquer indisciplina mental. Esse parágrafo é importante. Indisciplina mental. Às vezes, no plano físico, nos portamos de maneira disciplinada. Nossa, como ele é disciplinado, como ele é sério, como ele obedece, segue as normas. Pode ser que sim. Mas e a mente? É disciplinada? Faz silêncio? Aceita as questões? Ou está escravo das paixões e sensações que interferem na recepção das emanações que descem do alto? Tudo isso faz parte da reforma íntima. Qualquer solução exige exame. Qualquer solução exige exame. Todos os pedidos serão recebidos, serão analisados pelo mais alto. E a resposta virá sem prejuízo à harmonia da vida. Todos os pedidos atendidos, eles nunca entrarão em conflito com a harmonia da vida. Porque esse não é o intuito. O intuito é receberá aquilo que mereces. Por isso que nós vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedi e obtereis. Temos a seguinte questão. Um homem está perdido num deserto e sofre sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga a Deus então para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso.
Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tem fé, dirá: que pensamento bom eu tive. Que chance eu tive, tomando a vereda da direita ao invés da esquerda. O acaso, algumas vezes, serve-nos verdadeiramente bem, quando me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Este homem, se tem fé, se confia, entende que aquela situação foi promovida por Deus. Se não tem fé, é orgulhoso, egoísta, caprichoso, criança caprichosa, vai achar que tudo é fruto dele mesmo. Mas dir-se-á porque o bom Espírito não lhe disse claramente: siga esta vereda e ao fim dela encontrarás o que necessitas. Espírito nenhum dirá isso para a gente em nenhum momento. A espiritualidade nos intui, a espiritualidade nos auxilia, mas nós precisamos conectar com eles. Aqui nesse texto, Emmanuel nos diz que precisamos afastar a estática que contribui para danificar a nossa conexão. A nossa conexão, nosso relacionamento tem que ser limpo e claro com o plano maior com Deus. Por que não se mostrou a ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Por que o anjo, o Espírito, não se mostrou? Dessa maneira, ficaria ele convencido da intervenção providencial, da providência, perdão. E é por isso que Deus não atua diretamente na nossa vida. Nem a espiritualidade fica aparecendo aqui e ali para nos dizer: faça isso, faça aquilo. É a aferição. Eu confio, eu não confio, eu tenho fé, eu não tenho fé, eu aceito, eu não aceito. É a aprendizagem. Foi primeiro para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso de suas próprias forças. Ajuda-te que o céu te ajudará. Antes de nós pedirmos qualquer coisa, nós precisamos nos ajudar. Se eu peço trabalho, eu preciso correr atrás do trabalho. Se eu peço o alimento, eu preciso correr atrás do alimento. Preciso ter força, trabalho ativo e persistente, como nos diz Lísias no livro Nosso Lar. Para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso de suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova sua confiança e submissão à sua vontade. Eis o ponto que eu queria chegar. Confiança e submissão à vontade de Deus, porque o pedido às vezes não vai ser atendido. Talvez seja parcialmente atendido. E não é por capricho, mas é porque nós muitas vezes não precisamos ser atendidos no pedido que fazemos. Este homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se por si mesma. Esse exemplo é simples, mas espetacular. Confiaremos como crianças que caem no chão, ficam chorando, esperando alguém levantar, ou confiaremos como crianças que, por nós mesmos, nos ergueremos? Diz aí para mim. Aonde que você vai se posicionar? Porque os tempos são chegados.
Jesus pede, segue-me. Poucos atendem ao pedido de Jesus. Reflitamos sobre isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.